Aula gravada. Aula de iniciação científica para a turma do segundo ano B, em 30/3/2021. Terceira semana, né? Nós estamos na terceira semana. Então, vamos dar início à nossa aula dessa terceira semana. Como vocês conseguem ver aqui, eu vou apresentar minha tela. Daqui a pouco aparece para vocês aí a tela apresentada. Vocês têm acesso à sala de aula, né? O Google Classroom, segundo ano B, terceira semana, tá? Já está apresentando, certo? Então, na terceira semana, a gente tem, né, a trilha 2, primeira parte, e a segunda parte da trilha 2. Essas atividades aqui, ó, deixa eu colocar agora, está programada para acontecer 10 horas. Daqui a pouco ela aparece, tá? Aqui está de rascunho, atividade 1, atividade 2 também está de rascunho, deixa eu só editar e programar essa atividade para agora. Sem data de entrega, na verdade, a data de entrega é no dia 6, tá? Terça-feira, às 23 horas. Criar atividade. Eu costumo não colocar essas atividades antes para não confundir vocês, mas uma coisa que eu tenho que falar é o seguinte, talvez, eu acho que vocês tenham reclamado muito, que tem muita atividade, cada professor passa 2, 3, 4, 5 milhões, enfim. Na verdade, é vocês que têm que se organizar, porque assim, vocês têm de 2 a 3 aulas por semana. Eu acho que são 3, né? Por semana não, por dia, 3 aulas. Vocês tinham horário de 7h30 da manhã até 12. Hoje vocês têm horário de 8 até 11, até 10h50. Então, assim, vocês têm tanto um tempo antes quanto tempo depois, quanto à tarde e à noite. E, se possível, à madrugada. Porque vocês também não têm que ter vida mesmo, não. Né? Brincadeira à parte, mas vocês têm um tempo para vocês se organizarem, tá? E não deixar as coisas se acumularem. Vocês não podem deixar que uma atividade que o professor passa no dia de segunda se confunda com a atividade que passa no dia de terça. Porque se o professor teve 3 aulas no dia de segunda-feira e você tem a tarde e tem a noite para dar conta dessas atividades, ou pelo menos iniciar a parte delas, vocês não vão ter, né, esse inchaço de atividades como vocês costumam falar. Que os professores estão passando, não estão passando. De fato, não estão. Porque vocês têm, por exemplo, no normal, 5 disciplinas na semana. E se 5 disciplinas lá na sala de aula presencial passasse atividades, vocês teriam 5 atividades por semana, né? Ou seja, por semana não, por dia. E aí multiplique isso por 5, né? 5 vezes 5, 25. Então, assim, vocês não estão tendo muitas atividades. Na verdade, é que vocês têm que se atentar à sua organização de como estão fazendo essas atividades. Então, a ideia é, terminou a aula, ainda na manhã, pode fazer uma ou outra atividade. À tarde, vocês podem fazer as outras, né? E se não terminar, faz à noite. E aí, quando vai para o próximo dia, você tem agora as disciplinas daquele dia livre das outras. Ou seja, você vai fazer a disciplina daquele dia de terça, ou depois de quarta, ou depois de quinta. Então, tentem se organizar quanto a isso, tá? E vocês vão perceber que não são muitas atividades. Não é uma atenção que eu quero passar para vocês. Essa atividade é entrega dia 6, terça-feira, às 23 horas. E eu ainda coloco as atividades para serem entregues às 23 horas. Você tem o dia inteiro ainda, né? Por exemplo, hoje acabam, o prazo, é o último prazo para as atividades da semana passada. Mas não acaba agora 10 horas, nem 11 horas. Acaba às 23 horas da noite, né? Enfim, a atividade 1 está programada, 10 horas vai aparecer daqui a pouco. Então, nós vamos falar hoje... Deixa eu abrir aqui o caderno. Vocês estão me ouvindo, né? Estão. Daqui a pouco eu olho o chat, tá? Porque... Vou ver se eu olho o chat aqui no outro computador. Porque eu estou apresentando, não vou poder, né? Professor, sua pesquisa pode ser em PDF? Como assim PDF? Não entendi. Se você quer construir a sua pesquisa no Google Doc, né? Ou no Word e transformar em PDF, tudo bem.
Gente, não é para pegar uma pesquisa em PDF pronta na internet e me entregar. Por favor, não faça isso. Vocês têm que pesquisar e fazer sua pesquisa, construir sua pesquisa no Word. Aí você chega lá e salva como PDF. Pode. Qualquer instrumento é válido, tá? Qualquer instrumento é válido. Tá? Qualquer dúvida vocês botam aqui, mas daqui a pouco eu volto e a gente tira, tá? Mas eu não estou vendo, eu vou apresentar a tela agora. Então vamos ver hoje a questão do poder das plantas, né? E de fato iremos fazer uma trilha, né, no quintal da casa, jardim, praça, enfim, vocês vão passear aí e inclusive vão usar dos conhecimentos dos mais velhos, né? Vocês que têm pessoas mais velhas em casa, conhecem de planta, inclusive plantas medicinais, plantas que curam, plantas que são servidas como remédios, plantas que com chás milagrosos, enfim. Então, assim, vocês vão precisar, né, de uma ajuda em alguns projetos que vocês vão desenvolver, inclusive né, a partir de hoje, a partir dessa aula, envolvendo plantas, né, que são chamadas punks, que são plantas alimentícias, né, não comercializadas, né, a sigla. Então, a gente vai ver um pouco sobre esses nomes, né? Você sabe os nomes delas, né? Sabe se elas têm algum uso medicinal ou outro tipo de uso? Vocês têm essas plantas em casa? Será que existe pé de Vick, pé de anador, né? Pé de sorrisal? Vocês vão pesquisar isso e vão trazer esses questionamentos nos seus relatórios de pesquisa, tá? Que tal perguntar às pessoas mais velhas da sua casa se eles sabem? Vamos lá? Então, hoje a trilha vai ser mais ou menos com esse foco, tá? Bota no pé na estrada. Então, vamos colocar o pé na estrada, vamos conhecer um pouco mais da nossa flora, tá? Vamos conhecer a diversidade do mundo vegetal. Então, tem alguns questionamentos iniciais para a gente fazer, né? E estar respondendo ao longo do tempo, e vocês podem abrir o áudio e responder esses questionamentos. Você sabia que no Brasil possui a maior biodiversidade do mundo? Então, nós temos, né? Nós temos um local, que é a Amazônia, que é o olho, né? A gente chama do viveiro de ouro, né? Que a gente tem, e que muitos países, eles têm, né? Essa vontade de estar, de dominar e até comprar essa biodiversidade que nós temos, né? Aqui no Brasil. Você sabia que as plantas são verdadeiras fábricas de compostos químicos? Ou seja, o que significa isso? Plantas como compostos químicos. Quem poderia me dizer alguma coisa? Qual a relação entre plantas e compostos químicos? O que é isso? Alguém pode me dizer? O que é que eu quero dizer com isso? Não? Então tá, a gente pode responder isso mais tarde. Também não vou dar spoiler, não. Você sabia que as plantas são usadas para tratamento de doenças? Isso vocês sabiam, né? Algumas plantas, elas são plantas medicinais. Muitas delas, né? A gente vai conhecer algumas delas hoje. Você sabia que o desmatamento causado por atividades agropecuárias pode levar à extinção de algumas plantas, onde mesmo de conhecermos os seus benefícios? A gente não sabe, inclusive, que algumas plantas que estão ali à margem dos rios, e que esses rios são assoreados, esses rios são devastados, ou parte do plantio, né, você devasta, né, você desmata para fins comerciais, como o desmatamento na Amazônia que a gente vê o tempo todo aí, diversas áreas, né, são devastadas a cada hora. A gente está falando aqui, existe uma área, grande área sendo devastada agora, por exemplo. E esses impactos, né, esses devastamentos, eles causam grande impacto, né? E dentre esses devastamentos, vocês podem estar tirando, né, essas pessoas podem estar tirando plantas que são servidas como plantas medicinais, né? São usadas como plantas medicinais. Então, esses questionamentos, eles introduzem a nossa aula de hoje. E aí eu tenho algumas fotos aqui, a planta medicinal, na figura 1, né, disponível nesse endereço. E essa outra aqui, deixa eu só abrir aqui para vocês verem. Eu estou fazendo uma viagem, na verdade, essa viagem ela tem que ser feita. Opa, deu erro o site.
Ele tá dando um erro, gente. Deixa eu tentar mais uma vez. É porque geralmente quando a gente faz essas aulas, né? O pessoal fez essas aulas, o site às vezes ele sai fora do ar, né? Mas essa planta aqui é a planta chamada de pirona, né? Vocês não sabiam, existe a planta de pirona, tá? Que tem o poder e atua como um efeito de uma dipirona. E essa aqui, deixa eu ver se abre. A gente não dá tempo de conhecer tudo, tá? Esse abriu, que é o bodo, né? O falso bodo. E aqui tem algumas, né? O nome popular, o falso bodo, a origem da Índia, as propriedades, né? Quais as propriedades que ele tem, né, nessa planta, as características, plantas herbácea ou subarbustiva, perene, que tem 1,5 metro de altura, né? Folhas suculentas e aromáticas, ou seja, tem um aroma, um certo aroma nessas plantas, de sabor muito amargo. Então, ela tem, né, essas características, e eu preciso que vocês entrem, conheçam essas plantas. Você conhece essas plantas? Sabe o nome utilizado em cada uma delas? O que as plantas têm a ver com a iniciação científica? O poder de iniciação científica, o poder do trabalho científico, né? Como a gente está trabalhando com a ciência, envolvendo alguns objetos, nós estamos hoje na aula de hoje com objetos de plantas medicinais, né? E vamos fazer até um estudo sobre isso. E para iniciar, de fato, eu vou passar um vídeo para vocês, que é um cientista, uma história, né? Deixa eu só ajeitar aqui a minha apresentação, peraí. É um cientista, uma história. Quando eu vou apresentar alguma coisa, inclusive vocês vão fazer isso depois, né, ao longo da caminhada, a gente, quando vai apresentar um vídeo no YouTube, a gente tem que escolher, ó, um guia, tá? Uma guia. Você vai em apresentação, escolhe uma guia, e aí nessa guia você escolhe o YouTube aberto, né? E aí, escolhendo o YouTube, ele vai para a página do YouTube, né? Onde tem aqui, compartilhando esse guia do Meet, no Meet. E aí, ó, quando eu coloco ele em tela cheia, vocês estão vendo aí a tela cheia, eu vou escolher na configuração a velocidade normal e a qualidade. A qualidade você baixa para 240, até 360 acho que vai. Que aí você não tem essa interferência. Então vamos lá assistir um pouco, né? Um cientista, uma história. Fique atento aí. O que um perfume e um remédio têm em comum? O perfume e o remédio são vendidos em farmácias. Que chute, hein? Mas uma coisa eles realmente têm em comum. São pesquisados e são desenvolvidos também por químicos. No caso de Otto Gottlieb, química é quase uma herança de família. Tanto seu pai quanto seu avô eram químicos. Otto enxergou as conexões menos óbvias entre as plantas. Por isso, se tornou um grande cientista. Além da visão ampla, Otto também tinha um super nariz. Não assim. Agora, sim. Seu pai fabricava perfumes. Muitas essências vinham de plantas e árvores brasileiras. Otto era meio brasileiro. Sua mãe era daqui, mas foi por meio dos sentidos que o químico se apaixonou pela natureza do nosso país. A família se mudou para cá e continuou a trabalhar fabricando essências. Como era de se esperar, Otto, quando tinha 19 anos, foi estudar química. E aí começou a relacionar seus estudos a algumas plantas. Depois de formado,
seu pai insistiu para que Otto trabalhasse na fábrica de perfumes. E lá ele ficou 10 anos. Mas Otto logo percebeu que as coisas mais interessantes estavam na natureza fora do laboratório. E começou a estudar plantas e árvores nativas. Mas ele não era químico. Planta é coisa de biólogo, horas. Pois é. Naquela época, muita gente pensava assim. Até então, elas eram analisadas apenas por suas características morfológicas. A morfologia é o estudo de um organismo a partir de sua forma. A visão de Otto mudou radicalmente o sistema de organização evolutiva das plantas. Otto foi um dos primeiros cientistas a estudar as substâncias químicas presentes nas plantas brasileiras e se tornou o principal pesquisador nessa área. Ele dizia que cada planta tem centenas de substâncias e que uma delas pode ser mais importante que uma galáxia. Então, analisando as moléculas, ele pôde traçar linhas de parentesco evolutivo entre plantas que não eram nem um pouco parecidas entre si. Com seus estudos, Otto identificou também a composição de inúmeras plantas e entendeu-as como ninguém. Ele percebeu que nossos ecossistemas eram muito ricos e únicos. Por isso, precisavam de abordagens criativas, inovadoras. E assim, inventou um índice para medir a biodiversidade dos nossos ecossistemas, como o da floresta amazônica e o da Mata Atlântica. Otto era tão, mas tão apaixonado pelo que fazia, que tinha mais de 2.000 livros sobre recursos naturais em sua biblioteca. Como cientista e ambientalista, Otto sabia que o Brasil precisava preservar seu patrimônio vegetal, porque enxergava todos os elos entre as árvores e as matas. E entendia que essa harmonia precisava ser mantida para o bem do próprio homem. Ele sempre lutou pela formação de grupos de pesquisa e pela valorização da ciência. Transmitia o que aprendia e foi o grande formador da Escola de Química Orgânica e de Produtos Naturais do Brasil. Inclusive, Otto foi indicado 3 vezes ao Prêmio Nobel de Química. Mas, enfim, o que o perfume tem a ver com um remédio? Muito bem, ao desvendar as composições químicas das plantas, Otto Gottlieb descobriu muitos usos para as nossas plantas nativas, como as da Amazônia. Algumas para perfumes e cosméticos, outras na culinária e muitas na medicina. Suas pesquisas resultaram na descoberta de substâncias como as neolignanas, de efeito anti-inflamatório e que combatem tumores no organismo. Os estudos puderam ser diretamente levados para a produção de remédios, alimentos e cosméticos apreciados no mundo todo. O legado de Otto Gottlieb nos mostra que quando ciência e indústria se juntam, toda a sociedade se beneficia. Prontinho. Então a gente viu um pouco aí, né? Respondendo, inclusive, ao questionamento, deixa eu botar lá na aula, de que é que tem a ver, né? Iniciação científica com plantas, né? Na verdade, quando você faz um estudo, né? E essas verificações, tanto na química quanto na parte biológica, você está fazendo ciência, né? Você está estudando cientificamente aquela determinada planta e suas propriedades que elas exercem no mundo em que vivemos, né? Quais são as propriedades, quais são as suas causas, quais são os seus efeitos, quais são as substâncias que nelas empregam. E aí Otto descobre, né, que existem centenas de substâncias medicinais em uma planta. E ele faz isso com estudo quando ele está se fazendo perfume, né? Ele descobre outras coisas e aí vai para a área medicinal. Aqui. Então, quem foi Otto Gottlieb? O que pode ser feito com as plantas, né? Então, ele mostrou, de fato, que a gente pode fazer uso das plantas
em diversos campos, né? Não só a planta como a área de biologia, mas a planta como estudo e eficácia de doenças, né? De tratamento de algumas enfermidades. E o que o perfume tem a ver com o remédio. O perfume, na verdade, o estudo dele do perfume, ele pôde verificar que algumas substâncias podem ser empregadas com o uso medicinal dessas plantas. Eu mesmo, quando eu descobri que existem pé né, pé de Novalgina, de Vick, de Anador, eu fiquei de fato perplexo, né, que podia existir de fato essas plantas que adentravam em seu composto, né, substâncias que eram similares às substâncias desses comprimidos, né, desses remédios. E eu não tinha noção de fato que existiam essas plantas com esses poderes medicinais. Tanto que existe, né, como vocês poderão ver aí nos vídeos e nos textos aqui, como o bodo falso e como a planta de pirona. Bom, na exploração da trilha, você tem o texto 1, né, que aí ele traz alguns tipos de plantas medicinais, como o alecrim, né, a planta originária do Mediterrâneo, que foi muito bem adaptada no Brasil. Ainda tem isso, né? Algumas plantas elas são adaptadas em algumas regiões por causa do clima, né? Tem uma ação estimulante, além de ajudar a melhorar a concentração e a parte circulatória. Enfim, eu não tenho como ler isso tudo, mas tem uma letrinha aqui que ele traz, tem a questão da babosa. Eu vejo as meninas usarem babosa no cabelo, né? Então, pode ser usada especialmente para tratamento de ferimentos ou queimaduras de sol e de fogo. Além disso, é anestésica, né? E destrói as bactérias. Então, tem esse poder medicinal a babosa. Se quer conhecer um pouco mais, é só clicar no link do lado para ler o texto científico na íntegra. Você tem a erva cidreira, que a gente utiliza muito como chá, né? Existem três tipos de ervas cidreiras. Mais e mais comum é a erva cidreira rasteira. Né? Trata-se de uma planta de ação calmante. Né? Útil também para dor de cabeça, insônia e algumas dores ocasionadas por cólica menstrual. Então, ela tem esse poder medicinal e tem essas características. Isso porque ela age no sistema nervoso como um relaxante muscular e como um calmante. Né? É uma das melhores opções de erva calmante. Então, você tem aí a erva cidreira encontrada facilmente, né? Por pessoas de nosso convívio. E aí você tem mais uma opção de você estudar um pouco mais. Você tem o texto 2, a planta como alimento, mato, né, ou alimento, o que são punks, né? Aí o que seria punks? É justamente o termo central do nosso estudo na aula de hoje, né? São plantas alimentícias não convencionais, né? Como o nome já diz, são plantas pouco consumidas na alimentação, né? Seja por falta de costume ou de informação. Muitas delas, inclusive, são descartadas por serem confundidas com pragas, né? E ervas daninhas. Assim como as rúcula, como era considerada uma planta invasora até algum tempo atrás. E, na verdade, ela está, né, nos nossos pratos. Então, você tem um pouco mais falando sobre as punks, né? E aí você tem alguns exemplos. A taioba, também chamada de orelha de elefante, por conta do formato de suas folhas. A taioba é uma das plantas ideais para tornar o cardápio mais nutritivo. Dentre os diversos benefícios que seu consumo apresenta, estão a melhora da visão, combate à prisão de ventre, fortalecimento do sistema imunológico e prevenção de anemia e osteoporose. Então, você tem a taioba aí. Tem a Ora pronobis, né, uma planta, uma ótima fonte de fibras, proteínas e vitaminas, com certeza para os intestinos, né? Ele auxilia no funcionamento intestinal e fortalece o sistema imunológico, promovendo saciedade e combatendo os radicais livres. Então, você lê um pouco mais, tem o bredo, também conhecido como caruru.
Contém altos teores de vitaminas A, B1, B2 e C, além do cálcio, ferro e potássio. Aí isso aqui é a foto do bredo. O uso indiscriminado das punks, né, pode trazer sérios riscos à saúde. Sendo assim, evite o uso de plantas que você não conhece bem e que não sejam alvo de estudos. Então, e aí você tem resolvendo o desafio das trilhas, né? Agora precisamos verificar o que você conseguiu aprender, ou seja, aqui é uma passagem, né, durante essas trilhas, e eu estou conversando com vocês o que é que a gente está trabalhando, né? Claro que vocês têm que fazer a leitura na íntegra desse texto, e ir para além do texto, clicando naqueles links lá do lado das fotos. Então, procure lembrar de tudo o que foi comentado, né, durante a caminhada, mas se precisar, vou deixar, enfim. A importância das plantas, tipos de plantas medicinais, plantas alimentícias não convencionais, que são as punks, e o desmatamento e a química das plantas. Então, esses são alguns pontos chaves nesse estudo, né, nessa caminhada dessas trilhas. E aí você tem uma atividade 1, que eu coloquei, né, através desse ponto 6, que a trilha é sua, coloque a mão na massa. Faça um grupo com 5 componentes. E aí eu preciso agora, de fato, conversar com vocês, porque essa atividade foi enviada, né? Eu posso excluir essa atividade. Na verdade, não. Essa atividade foi encaminhada para vocês, cada um recebeu a atividade. O que é que vai acontecer? Eu preciso agora que vocês se articulem para me enviar o grupo com 5 componentes. Então, eu só posso aceitar 5 componentes, tá? Eu posso aceitar 4 também, mas não posso aceitar mais de 5. Então, quando vocês enviarem para mim o nome de 5 componentes, é só você entrar lá na sala, não precisa nada de WhatsApp não, tá? Entra aqui tudo na sala do Google Classroom. Vocês entram na sala, se articulam entre vocês, qual é a equipe com 5 pessoas ou com 4, não pode ser mais de 5. E aí vocês vão enviar, essa equipe vai enviar esse relatório, essa pesquisa. Mas de que forma? Aí os outros que não enviaram, não tem problema. Eu vou saber que quem enviou é a equipe está lá no nome. Então vocês enviam um relatório fazendo a pesquisa, eu vou explicar para vocês o que é que tem que ser enviado, e aí coloca o nome das pessoas, tá? As outras que estão nesse grupo, que uma pessoa apenas vai enviar, não precisa enviar a tarefa, vai ficar a tarefa lá pendente, mas não tem problema nenhum. Então, entender essa parte, né? Então, são equipes com 5 pesquisadores. Vocês serão 5 pesquisadores. Vocês deverão elaborar um mini projeto. Esse mini projeto, vocês vão escolher um punk, né? Uma planta alimentícia não convencional, tá? Escolha uma. Comum na sua região. Pesquisem os benefícios dessa punk. Pesquise se ela é utilizada como medicamento, como alimento, como cosmético, que é uma outra função, inclusive, né, dessas plantas. Ou outra utilização. Justifique por que você escolheu, né, ou vocês, né, na equipe, escolheram essa espécie de punk para desenvolver o projeto. Então, a justificativa vai estar assim, é um tópico, justificativa. Você vai dizer para mim por que você escolheu. Você vai justificar para mim a escolha dessa punk, tá? Elabore um cronograma de atividade para desenvolver durante o projeto. A pesquisa, a entrevista, o levantamento de dados, a produção. Gente, vocês não estão acostumados a fazer trabalho assim, mas a gente vai agora acostumar com a iniciação científica a trabalhar de forma correta. Nós estamos fazendo um projeto de pesquisa, né? Um trabalho científico. E a gente já trabalhou na aula passada que um trabalho científico ela tem fases, né? Tem a fase de você levantar o que é que você quer pesquisar, tem a fase de você fazer a hipótese, né? A fase da experimentação e a fase da conclusão. Então, a gente não tem que esquecer dessas fases que são importantes no desenvolvimento de um projeto de pesquisa, de um trabalho científico. Então, aqui eu estou com um projeto de pesquisa, quero que vocês façam um grupo de 5 pessoas no máximo, e que vocês pesquisem o tipo de planta, justifique por que vocês pesquisaram esse tipo de planta, né, que vai ser seu objeto de estudo, elabore um cronograma. Vai ter um cronograma lá no meio do projeto de vocês, dizendo assim, na semana tal vamos fazer a pesquisa. Na semana tal, vamos fazer uma entrevista, né, para, sei lá, se for uma planta que sua mãe conhece ou seu avô conhece muito bem, você vai entrevistar essa pessoa e dizer qual era o uso que se fazia, relatos dessa pessoa, entendeu? Fazendo uso dessa punk, dessa planta medicinal. E aí você faz essa entrevista. Então, se na semana tal, eu vou fazer entrevista com as pessoas, né, que vão extrair as informações. Na semana tal, vou levantar os dados, vou apurar os dados de tudo que foi recolhido na entrevista, né? E na semana
tal vai ser a produção do produto. Então, assim, esse projeto que a gente vai começar a desenvolver hoje na aula, ele vai ser entregue lá no final da unidade, tá? Nessa terceira unidade. Eu até botei para entregar na próxima terça-feira, mas eu vou mudar isso. Eu vou botar para entregar no final da primeira unidade, certo? Eu vou ver a data, acho que é 30 desse próximo mês. E aí, lembre-se que você lembre de usar o diário de bordo para registrar as pesquisas, né? Mas você pode registrar isso no diário de bordo ou não. Quando eu passo aqui, ó, para a trilha 2, segunda parte, tá? Eu, de novo, né, o que eu estava falando do projeto, tá? Eu quero que vocês enviem. E aí você tem a trilha na minha vida, nesse momento, dessa parte da trilha, você irá produzir um relatório contendo. Aí esse relatório é uma outra atividade, é o tema escolhido. Você vai dar um tema para a sua pesquisa, né? A bibliografia, ou seja, o material que você estudou, se for uma pesquisa, se for um texto, se for um PDF. A justificativa que você já colocou lá naquele primeiro projeto, né? Você vai justificar, explica a importância e a necessidade de desenvolver a pesquisa sobre o tema escolhido, tá? Aponte a relevância do tema. O objeto, ou seja, o objetivo, na verdade, qual é o objetivo dessa pesquisa? O que se pretende alcançar, o objetivo geral específico. A metodologia. O que é metodologia? É definir qual será a metodologia utilizada para a execução da pesquisa. Vai ser através de pesquisa? Vai ser através de confecção de uma horta de saúde, né? Produção do caderno de receita. O que é que você vai fazer com esse seu projeto? Você vai fazer alguma coisa para cunho social? Você vai produzir uma receita? Entendeu? Então, essa vai ser a metodologia. Entrevistas com feirantes que comercializam esse tipo de planta medicinal, catalogar plantas medicinais, isso pode ser também uma metodologia, você só simplesmente vai catalogar. Minha pesquisa vai ser catalogar as plantas medicinais no bairro do Alto Coqueirinho. Claro que você não vai fazer isso sair para fazer, tá? Isso tudo vai ter que ser arranjado na forma online. Não quero de forma alguma que vocês saiam nas ruas, né, e visitem casas para fazer esse tipo mas como é que eu vou fazer isso? Você vai fazer isso de forma online. Se você não tiver como sair para investigar, você vai mudar o seu projeto, você vai mudar a sua metodologia, entendeu? Você pode fazer um catálogo de plantas medicinais, tá? E aí esse catálogo ele pode ser feito de forma online, facilmente, tá? Mas assim, mesmo assim que você escolha uma entrevista, você pode entrevistar as pessoas de forma online, entendeu? Então você tem que sempre botar no cenário onde nós estamos vivendo, que é um cenário onde nós estamos fazendo tudo de forma remota, tá? Em momento nenhum eu vou querer, né, nem obrigar que vocês saiam nas ruas, nas casas de seus parentes, para fazer essa pesquisa. Que isso fique bem claro aqui. E o cronograma, que você já tem um cronograma lá, só que você vai ajustar nesse seu projeto, tá? Um cronograma é definir datas e prazos específicos para a realização de cada ação. Então, se uma ação é pesquisar o que você quer, então você tem uma semana para fazer isso, ou alguns dias. Então, você vai construir um cronograma para isso, tá? E a proposta de intervenção social, na verdade, deixa eu só voltar lá para dizer para vocês onde é que estão essas atividades, tá aqui, ó. Atividade 1, ele não foi programado, deixa eu só programar essa atividade aqui. Eu botei para 10 horas. Professor, Oi. se não conseguir mais pessoas, pode só ser 3 no grupo? Pode. Eu só não quero que fosse. Eu só não gostaria que fosse muito assim, 2, tá? Acho que de 3 até 5 eu deixo. Tá bom, obrigada. De nada. Gente, a atividade 1 é atividade bem simples, mas faz referência àquele vídeo. O vídeo está lá na sala de vocês podem reassistir e responder essa atividade. Essa é a atividade 1. Na atividade 2, é desenvolvendo o projeto. Foi o que eu acabei de explicar para vocês, ó. Você vai escolher o tipo de planta, vai pesquisar os benefícios, vai fazer a justificativa e vai elaborar um cronograma, tá? Isso é bem simples, vocês fazem isso e mandam para mim. Mas isso aqui é na equipe, tá? Lembrando que todo mundo recebeu essa atividade, mas só uma pessoa da equipe pode enviar para mim. Os outros vão ficar sem enviar, mas não vai ter problema nenhum. Isso eu já estou ciente disso.
E na atividade 3 é justamente agir o desenvolvimento desse relatório, né? Com o tema. Porque quando você pesquisar, quando você encontrar qual é a planta que você vai pesquisar, você vai dar um tema para o seu projeto, né? Tipo assim, verificação de plantas medicinais no meu bairro, né? Ah, mas eu vou sair andando? Não. Já falei que não. Vocês vão pesquisar isso usando a internet. A verificação de plantas no uso para determinada doença. E aí você vai colher quais são as plantas que tem aquela substância que cura aquele tipo de doença, um diabetes, né? Ou se tem estudo com câncer, enfim. Ou até plantas, vocês podem até fazer um trabalho voltado, será que existem algumas plantas, né, que curam, ou que chegam próximo da cura do Covid? É só uma hipótese, tá? Não estou levantando nenhuma fato aqui que de fato existe, né? Ou não. Então, vocês vão pegar essa atividade 3 e vão, de fato, elaborar o tema do seu projeto, a bibliografia que você está utilizando, né? Ou seja, um cientista que já estudou aquele tipo de planta, vocês vão indicar a justificativa do seu objeto de estudo, o objetivo que você quer com esse estudo e a metodologia que você vai utilizar, né? Seja ele por através de pesquisa, seja ele através de entrevista, seja ela através como é que se fala? De entrevista de um feirante, né, que comercializa, mas tudo de forma remota. E apresentar o cronograma da sua pesquisa. Então, são essas 3 atividades que a gente, que eu preparei para vocês, né, durante essa semana. E, faltando 6 minutos para acabar a aula, depois eu vou ler o chat lá para ver se tem alguma dúvida. Eu tenho uma atividade que é uma atividade que ela é por unidade. Como é isso, professor? Vocês vão entregar um relatório para mim por unidade. Então, essa unidade vai acabar no final do mês de abril, dia 30. Então, lá no final do mês dia 30, ela já está postada, tá? Eu vou explicar para vocês onde é que está essa atividade. É chamado diário de bordo. Vocês vão fazer para mim um diário de bordo. O que é o diário de bordo? É uma autoavaliação das trilhas. Lembre que na trilha anterior, nós trabalhamos com textos científicos, como é que produz, quais são as etapas de uma produção de um texto científico. Na aula de hoje, nessa segunda semana, a gente está trabalhando plantas medicinais, né? Plantas, punks, na verdade, né? Plantas alimentícias não convencionais. Então, assim, cada trilha, eu estou na trilha 2, né? Na próxima semana eu vou para a trilha 3. Cada trilha tem uma autoavaliação. E eu gostaria que vocês fizessem essa autoavaliação em um diário de bordo. Ah, professor, mas onde é que está esse diário de bordo? Ele está aqui, ó. Olha para a minha tela. Eu estou na terceira semana, aí já passamos pela segunda semana. A primeira semana não existiu, que foi aquela apresentação, né? Oi. Alguém quer perguntar? Ela está aqui, galera. Oi, pode falar? Alô? Vamos lá. Na primeira unidade, eu tenho aqui o diário de bordo. Quando eu clico no diário de bordo... Professor, Oi. você está apresentando o vídeo ainda. Perfeito. Obrigado, gente. Pronto, tá aqui. Essa atividade, ela tá aqui, ó, na primeira unidade. A gente tem... Deixa eu voltar aqui. A gente tem a terceira semana que nós estamos, nós passamos pela segunda semana. A primeira semana foi aquela apresentação, né, que nós fizemos, da aula inaugural, não tivemos aula. Na primeira unidade, eu tenho tópicos aqui, tá vendo? Tenho tópicos. Tópicos gerais, tá? Dentro dessa primeira unidade, tem aqui diário de bordo. E eu já enviei essa atividade para todo mundo, né? Algumas pessoas até me entregou. Algumas pessoas até me entregaram. Mas, na verdade, eu vou devolver para essas pessoas para eles completarem. Deixa eu abrir aqui o diário de bordo. O que é o diário de bordo? O que é que está aqui, professor? Aqui está a pergunta da trilha 1. Eu faço uma pergunta, um questionamento, respondo aqui.
E aqui eu faço uma pergunta para a trilha 2, ou seja, por exemplo, o estudante avalia o seu envolvimento do projeto através do relatório escrito ou descrevendo oralmente, né? O grupo será avaliado através de roda de discussões virtuais, onde todos irão manifestar suas considerações sobre o desenvolvimento do projeto. Será avaliado também através do diário de a bordo. Então, assim, vocês vão fazer uma avaliação dessa trilha 2, falando das punks. Vocês vão fazer uma avaliação da trilha 1, que foi apresentado para vocês, como é que se faz um texto científico. E depois eu vou colocar aqui na trilha 3 o que seria a autoavaliação de vocês. Gente, não é um questionamento, é simplesmente vocês se autoavaliarem como é que vocês percorreram essa trilha, tá bom? Então, isso é uma atividade que vai ser entregue somente no final da primeira unidade. Mas quando chegar lá, eu falo assim, está na hora de entregar o diário de bordo de vocês. Aí, quando chegar na segunda unidade, a mesma coisa. Na terceira unidade, a mesma coisa. É só um registro onde tudo é feito, onde tudo é colocado, tá? A partir de vocês, diante da passagem das trilhas. Tudo bem? Deixa eu ler aqui. Professor, aquela atividade diária de bordo, o senhor pode me explicar? Pronto, acabei de explicar. Maiana, acabei de explicar o que seria o diário de bordo, certo? Não precisa fazer agora nada do diário de bordo. Não precisa. Quando eu chegar próximo da data de entrega, aí eu falo para vocês. É só para gente uma percepção de vocês sobre a trilha. Alguém quer falar? Josemir, bom dia, professor e turma. Desculpa o atraso, problemas, enfim, tudo bem? Ok. Tudo bem, Josemir. Então, gente, o que eu quero agora, né? Já acabou a aula praticamente, mas eu quero agora é que vocês dividam em equipes, né? As equipes que vocês têm mais afinidades, né? Vocês vão se reunir, inclusive, virtualmente. Eu não quero que vocês se reúnam de forma presencial, tá? Vocês vão usar o e-mail de vocês, vocês vão fazer uma reunião como a gente faz, como o professor faz, e reunir para atacar o trabalho. Então, eu gostaria, ainda hoje, até à noite, que alguém, né, que será o líder dessa equipe, me mande o nome dos componentes da equipe, sendo formado de 3 a 5 pessoas. Ok? Para a apresentação. E aí, eu desejo para vocês, se vocês não tiverem nenhuma pergunta a mais,